O Jardim do Túmulo, localizado fora das muralhas da cidade antiga de Jerusalém, é um lugar de grande importância para a fé cristã, especialmente ligado ao sepultamento e à ressurreição de Jesus Cristo. Embora não se possa afirmar com absoluta certeza que este foi o túmulo de Jesus, o local tem características que coincidem com as descrições bíblicas, como o túmulo escavado na rocha e a proximidade de um jardim. Além disso, há uma formação rochosa nas proximidades que lembra muito uma caveira, o que nos remete ao Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Este é um lugar tranquilo e silencioso, onde muitos peregrinos e fiéis vêm para refletir sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, diante de um sepulcro vazio, somos lembrados da poderosa promessa das Escrituras. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lucas 24, 6. O Jardim do Túmulo, portanto, é um símbolo da vitória de Cristo sobre a morte e convite à renovação da fé e esperança em sua ressurreição. Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel e hoje quero levar você para conhecer o Jardim do Túmulo em Jerusalém. Um lugar apontado como o lugar onde Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitado. Visitar o Jardim do Túmulo é uma experiência de reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. O túmulo vazio simboliza a vitória sobre a morte, que é um dos pilares da fé cristã. Ao refletir sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o local convida todos nós cristãos a renovar a esperança de que, assim como Cristo ressuscitou, também, se morrermos, ressuscitaremos para a vida eterna. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios é fundamental para entender o Evangelho, porque Paulo declara que a ressurreição de Cristo é o alicerce da fé cristã. Sem a ressurreição, a pregação dos apóstolos e a fé dos crentes seriam vazias. A morte de Cristo pelos pecados da humanidade, sua sepultura e ressurreição no terceiro dia são o núcleo do Evangelho, conforme as Escrituras. A ressurreição de Jesus garante a ressurreição dos crentes, prometendo a transformação dos corpos mortais e imortais, libertando-os do poder da morte e do pecado. Jesus não ficou preso ao sepulcro, ele venceu a morte, trazendo esperança para todos aqueles que creem nele. O túmulo vazio nos lembra que Cristo é a nossa esperança viva. Como está escrito em 1 Coríntios 15, 20 e 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Portanto, o Jardim do Túmulo nos remete à realidade da ressurreição, oferecendo uma oportunidade para refletir sobre a vitória de Cristo sobre a morte e a esperança que ele oferece aos cristãos. A ressurreição de Jesus é um lembrete de que a morte não tem mais poder sobre nós. Através da ressurreição de Jesus, somos feitos novas criaturas, chamados a viver com alegria, paz e esperança. O túmulo vazio nos chama a uma vida de fé, onde a vitória de Cristo sobre a morte é a nossa garantia de que em Cristo também podemos experimentar uma nova vida, uma vida plena e abundante. A Bíblia é, sem dúvida, a nossa maior fonte de revelação sobre a vida de Jesus, sua obra redentora e a vitória gloriosa de sua ressurreição. Para os cristãos, a ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico, mas o fundamento da nossa fé.
E a importância dessa verdade é enfatizada de forma contundente nas palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, onde ele declara: "E se Cristo não ressuscitou, logo em vão é a nossa pregação e também é vã a nossa fé." 1 aos Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, a pregação dos apóstolos é vazia e a fé dos crentes também é em vão. O capítulo 15 de 1 aos Coríntios é um dos mais profundos e poderosos textos do Novo Testamento, pois traz à tona o núcleo da mensagem cristã, a ressurreição de Jesus e sua implicação para a fé cristã. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios para enfatizar que, sem a ressurreição, a fé cristã perderia seu fundamento. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento que aconteceu no passado, mas o ponto central do Evangelho e a razão de nossa esperança e salvação. É a ressurreição que confirma que Jesus é verdadeiramente o Cristo que havia de vir, profetizado em todo o Antigo Testamento. Paulo começa com uma declaração clara e enfática sobre o que ele considera ser o Evangelho. Paulo então resume o Evangelho de forma muito clara e simples nos versículos 3 e 4. "Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras." 1 aos Coríntios 15, 3 e 4. Aqui Paulo destaca os dois eventos centrais do Evangelho: a morte de Cristo pelos nossos pecados. A morte de Jesus não foi um acidente ou martírio qualquer. Foi voluntária, substitutiva e redentora. Ele morreu para remover os pecados da humanidade, conforme as Escrituras haviam predito. Isaías 53, 5 e 6, por exemplo. Agora, irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, no qual também estáis firmados, e pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos anunciei, a menos que tenhais crido em vão. Pois vos entreguei, em primeiro lugar, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 aos Coríntios 15, 1 a 4. O Evangelho, portanto, não é uma invenção humana, mas o cumprimento da promessa de Deus. A centralidade da ressurreição. A ressurreição de Jesus é o alicerce de toda a fé cristã. A ressurreição é o que valida a mensagem cristã, pois ela confirma que Jesus é o Cristo que havia de vir. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria mais do que um líder religioso, como tantos outros. Mas como ele ressuscitou, ele prova ser o Senhor da vida e aquele que vence a morte em nosso lugar. O poder da ressurreição e a esperança cristã. Paulo ensina que por meio da ressurreição de Cristo, todos que estão em Cristo também terão a ressurreição da vida. Ele escreve: "Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados." 1 aos Coríntios 15, 20 a 22. Cristo é primícia, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E sua ressurreição nos garante que, assim como ele, nós também seremos ressuscitados. A ressurreição de Jesus é, portanto, o começo de uma nova criação em que a morte não tem mais poder sobre os que creem nele. A ressurreição de Cristo é a primícia da nossa ressurreição, isto é,
uma antecipação da vitória final que todos os crentes experimentarão. Em Cristo, a morte foi vencida e a promessa da vida eterna é garantida para todos que têm fé nele. Paulo também explica que em Cristo a morte foi derrotada de forma definitiva. Em 1 Coríntios 15, 54 a 57 está escrito: quando, porém, isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Paulo também fala da transformação final que ocorrerá para todos os cristãos na ressurreição dos mortos. Ele descreve a vitória sobre a morte e o pecado e como isso se concretizará no retorno de Cristo. Mas, de fato, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá de imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Essa transformação é a culminação da salvação oferecida por Cristo e a razão pela qual a ressurreição de Jesus é tão central para a nossa fé. É a certeza de que a morte, que tanto assusta e limita a humanidade, será completamente vencida no fim dos tempos. O Evangelho é vida. A fé cristã é construída sobre a certeza de que Cristo venceu a morte e em Cristo todos que creem também experimentarão a vitória final sobre o pecado e a morte com a promessa de vida eterna. Preste atenção em 1 Coríntios 15, 55 e 56, que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos lembra que o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvida, mas uma mensagem que transforma a vida. A ressurreição de Jesus é garantia de nossa vitória sobre o pecado e a morte e a razão de nossa esperança viva. Vivemos com a certeza de que em Cristo temos a vitória. Conclusão: o capítulo 15 de 1 Coríntios nos apresenta o Evangelho na sua forma mais essencial, a morte de Cristo pelos nossos pecados, a sua ressurreição ao terceiro dia e a nossa esperança futura na vida eterna. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma religião vazia, mas graças à ressurreição de Jesus, somos chamados a viver com fé, esperança e certeza de que a morte já não tem poder sobre nós. O Evangelho é então a boa notícia de que Cristo venceu a morte e através dele nós também podemos ter vida eterna. De acordo com o apóstolo Paulo, o Evangelho é tão essencial que nossa fé perde o sentido se não estivermos firmemente fundamentados neste ensinamento. A ressurreição de Cristo ao terceiro dia. A ressurreição é o centro da fé cristã. Paulo nos lembra que a ressurreição de Jesus não foi apenas um retorno à vida, mas uma vitória completa sobre o pecado, a morte e o inferno. O túmulo vazio é a prova de que a morte não tem mais poder sobre ele. Essa ressurreição é uma promessa de que, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos no final dos tempos. Esses dois aspectos da mensagem, a morte substitutiva de Jesus e sua ressurreição gloriosa, são a essência do Evangelho. A ressurreição de Jesus é a chave que dá sentido a todo Evangelho. Sem ela, a morte de Jesus perderia seu valor e a promessa da vida eterna se tornaria uma farsa. Mas como Cristo ressuscitou, a fé cristã
é válida e cheia de esperança. A morte e o pecado que antes tinham poder sobre a humanidade foram derrotados por Cristo. A ressurreição de Jesus não só vence a morte física, mas também traz redenção e perdão dos pecados, porque Ele pagou o preço do nosso erro e nos libertou. Ao pensar sobre o jardim do túmulo, somos convidados a renovar nossa fé e confiança em Jesus Cristo, o Senhor que venceu a morte e nos oferece a vida eterna. Que possamos viver cada dia com a esperança da ressurreição, sabendo que o Senhor, que está vivo e presente em nosso meio, é aquele que traz verdadeira paz e redenção. Que o jardim do túmulo nos inspire a viver com coragem e fé, pois como está escrito, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E claro, inscreva-se no canal para mais reflexões como essa. Que Deus abençoe a todos e que a esperança da ressurreição encha o seu coração de paz e de alegria. Aleluia!